Então isso não é avisado dentro das igrejas. Os pastores evangélicos, os cooperadores, os anciões, os rabinos, essas igrejas evangélicas, elas não sabem a terça parte da missa do que vai acontecer em relação ao Apocalipse. Você vê aí pastor evangélico pregando para as pessoas que vão para dentro desses templos que a igreja vai subir, que a igreja é a noiva do Cordeiro. E você acaba acreditando. O que eu fico muito assim preocupado é que eu também já fiz parte de tudo isso, assim como talvez você esteja fazendo, e eu não buscava dentro da Bíblia saber se realmente existe alguma noiva do Cordeiro chamada igreja. E principalmente igreja evangélica. Porque a igreja evangélica, para começo de história, nem existe na Bíblia. Vai falar alguma coisa que não existe na Bíblia para esses líderes. Eles não vão aceitar. Mas quando eles criam, eles querem que você aceite. Então isso é uma injustiça. E quem vai ser salvo não é quem vai ser evangélico, é quem vai ser justo. Se você pegar a Escritura, pegar os livros apócrifos, veja que lá nos livros apócrifos, no primeiro livro de Adão e Eva, ali está dizendo que o próprio Criador promete que os justos de Adão serão salvos. Evangélicos não existe. Existe evangelho. Evangelho não te torna um evangélico. Evangelho te anuncia que o reino dos céus está próximo. É o mesmo evangelho que anunciava no Antigo Testamento que o dono do reino dos céus viria para morrer. Ele morreu, ele ressuscitou e agora ele está te informando que o reino dos céus está próximo. O evangelho não mudou, ele só tem informações focadas naquele que morreu no madeiro. Então, você tem que, para ser salvo, procurar uma igreja evangélica, uma igreja católica, uma religião, porque senão só o que está na Bíblia não basta. Mas quando você lê o próprio Jesus, da Bíblia do Almeida, dizendo: aquele que crê em mim, assim como diz as Escrituras, e não assim como diz o seu pastor, seu padre, seu ancião, seu rabino, mas aquele que crê em mim, assim como diz as Escrituras. Por que os líderes religiosos te botam medo, dizendo assim: quem lê a Bíblia sozinho fica maluco, se lê a Bíblia sozinho vai entender tudo errado, o diabo pode te enganar? Porque eles sabem que todas aquelas pessoas que estão dentro desses templos achando que ali é a casa de Deus, se elas começarem a ler a Bíblia por conta própria, elas vão ver que tem coisas erradas. Elas vão ver que tem coisa que não está casando. E eu te digo, tudo nas igrejas evangélicas não bate com o que está escrito na Bíblia. Eles só pegam o nome, como dízimo, como altar, pastor, igreja, ceia. Eles pegam nomes que eles retiram do versículo. É tipo assim: eles pegam a Bíblia, escolhem um capítulo, extraem o versículo e dali eles pegam o que interessa. Eles vão fazendo tipo um filtro na sua frente, só que você não percebe isso. Você pensa que isso é poder de Deus. Você pensa que esses homens estão sendo tocados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita dentro de templos feitos por mão de homens. Se você vai para um lugar desse e estão mentindo para você na televisão, no rádio, com panfletos, que se você for dentro de um templo buscar o Espírito Santo, você vai encontrar, você não vai encontrar. Você vai encontrar outro Espírito se fazendo passar por ele. Porque o Espírito Santo, ele não está dentro de templo. Ele não manda você buscar ali. Pelo contrário, ele nem manda você buscá-lo. Ele diz assim, Gálatas 5,16: andai em espírito e não satisfareis o desejo da carne. Acabou. Aí você começa a andar com o Espírito Santo com uma certeza de que ele está do teu lado. E a partir daí você, aonde você for,
na sua vida social, na sua vida diária, você vai enfrentar certos desafios e vencê-los, e vai perceber que sem andar com o Espírito Santo, talvez você sucumbiria a tudo isso que veio lhe acontecer. Quando a gente pega uma pessoa que ela está dentro de uma igreja evangélica, dificilmente ela vai aceitar isso que nós estamos trazendo, e muitas vezes até se nós abrirmos a Bíblia para ela ler. Uma vez eu tive na Igreja Mundial do Poder de Deus aqui de Caxias do Sul. Entrei dentro do templo. Chamei o pastor evangélico e disse para ele, de Atos 7,48, e ele não aceitou. Ou seja, eles dizem que são pela Bíblia, mas é só de boca. Se você mostrar qualquer informação que eles estão praticando, que vai contra a Bíblia, e você mostra, eles vão fazer de tudo para você ir embora, para se desvencilhar do seu caminho. Porque eles sabem que se eles ficarem ali, eles vão ter que ouvir a verdade. E a verdade muitas vezes irrita para aqueles que já acham que aquilo que estão vivendo é a verdade 100%. Isso já acontece, nação, há muito tempo no planeta Terra. Já acontece, bastante tempo. Então talvez você é uma pessoa que você já está conhecendo a verdade e mesmo assim você está com muito medo de abandonar esse sistema, esse templo que você chama de igreja. Porque você tem dúvidas. E algumas dúvidas que você tem, eu já até sei qual são uma delas. Uma é onde você vai batizar as pessoas que você vai convidar para andar com Jesus, não é assim? E a outra é que você pensa assim, aonde é que eu vou tomar a Santa Ceia? E mais uma vez entra aquela frase que o povo erra por não examinar as Escrituras. Quando você não examina as Escrituras, você fica na mão do homem, te enganando, te confundindo todo momento. E eu te pergunto, você quer continuar sendo confuso por essas pessoas? Ou você quer de fato e de verdade entrar no reino dos céus? Então você não pode continuar num lugar que não habita. Ele não te botou no mundo para você buscar salvação dentro de uma casa. A salvação tu busca ela com a sua vida, com o seu comportamento, com a sua atitude, com as suas ações. É assim que você vai sendo salvo. Lá no teu trabalho, na tua casa, na rua, com seus colegas, amigos, familiares, parentes, todos esses lugares nós estamos fadados a errar ou a sermos tentados a fazer coisas que dentro das Escrituras não deveríamos fazer. Mas o mundo está sujo e o sujo não te limpa. O ponto importante máximo disso é que, se você me pergunta, é possível viver fora de uma igreja evangélica e ser salvo, se sentir salvo? Claro que é. Eu já vou para 20 anos que eu fiz isso. Que eu tomei uma atitude, mas eu trouxe a Bíblia comigo. A Bíblia é minha parceira. Depois que eu passei a ler a Bíblia com olhos abertos, eu comecei a enxergar o quanto meus olhos estavam fechados dentro dessas abadias evangélicas. Mentindo o tempo todo, dizendo que a igreja vai subir porque ela é a noiva, aonde em nenhum momento na Bíblia isso se sustenta, porque a noiva é a nova Jerusalém, não é igreja evangélica nenhuma. Então mentiram mais uma vez para nós. E mais uma vez o povo vai acreditando naquilo que esse sistema eles vão tentando nos engrupir. Então, salvação você não busca, você já nasce com ela. E você luta para não perdê-la no percurso de sua vida. Tanto você nasce com ela, que as próprias crianças já são salvas enquanto não atingem a idade adulta.
Isso aí é muito importante, você entender. Então, foque nisso. Sua salvação não depende de templos, não depende de homens. Depende do quanto seu caráter está sendo limpo nesse momento. La nuit n'est pas tombée du ciel. Elle a grandi du cœur des hommes. La terre est devenue un écho de violence. Mais il y avait un homme, Noé. Le monde est devenu fou, Noé. Même le soleil a l'air triste. Le mal est grand, femme. Mais Dieu écoute toujours ceux qui le craignent.